Já estamos aqui com o nosso professor da noite, apóstolo Ari Caetano. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seu microfone está fechado, pai. Tá fechado? Você abre ele aí. Embaixo, acho que tem um símbolozinho do microfone. Aí você aperta ele, vai provavelmente abrir. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora sim. Amém. Agora sim. Tá bom. Bom, pai, estou admitindo aqui a turma. Vou aproveitar, pessoal, para dar uns avisos para vocês. Ok. Lembrar das atividades, tá bom? Na plataforma, para você manter elas em dia. Como a gente costuma fazer, a gente separou um tempo para o meu pai ministrar essa aula aqui com vocês, né? Nossa turma de adoração e arte. E no final nós vamos ter um tempinho, se você quiser fazer sua pergunta, tá bom? Pode ser tanto dentro da temática que a gente está falando, né? Esse mês, Babilônia, na verdade, o mês que concluiu, Babilônia, e também, em geral, dentro da temática de louvor e adoração, você fica à vontade para fazer a sua pergunta, tá bom? Você já pode, enquanto você vai ouvindo aí a palestra, você pode ir anotando, se você quiser, já pode deixar ela no chat, tá? E no final eu faço as perguntas conforme foram colocadas no chat. Ou, se você preferir, no final a gente dá a oportunidade, você abre sua câmera, abre seu microfone e faz a sua pergunta, tá bom? Mas eu quero não tomar mais aqui o nosso tempo e passar a palavra pro meu pai, né? Eu acredito que todos saibam, né, que o apóstolo Ari Caetano é meu pai, e uma das principais referências que nós temos, né, dentro da área de louvor e adoração, apesar de, como ele publicamente já disse algumas vezes, né, não tocar nenhum instrumento, nunca ter feito uma aula de música, mas meu pai recebeu de Deus uma sensibilidade espiritual, uma autoridade, né, muito grande nesse assunto. Então, eu passo a palavra aí para o nosso querido apóstolo Ari Caetano para compartilhar conosco nessa noite. Com você, pai. Boa noite a todos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Bênção poder compartilhar com vocês, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é só rosto jovem. Tem alguém com mais de 70 anos aí, não? Não, né? Então, conforme o meu filho Tiago acabou de informar vocês, né? Eu nunca entrei numa aula de música, não toco nenhum instrumento, mas acredito que seria muito importante contar um pouquinho rapidamente da história, porque o tempo aqui voa, né? Antes de receber Cristo, eu era um apaixonado por música. Então eu tinha uma coleção extraordinária de tudo que era a minha distração. Teve ocasião, você tem uma ideia, de eu gastar todo o meu salário com compra de LPs, né? Não é do tempo de vocês, mas LP é aquela bolacha preta, né? Então eu tinha toda a coleção do Roberto Carlos, tinha toda a coleção da Beatlemania, e a minha distração era ouvir música. Até que após a minha conversão, o Senhor começou a me dar algumas instruções que têm a ver com a aula que nós vamos ministrar para vocês. Primeiro tem a ver com o poder da música naquela época da Beatlemania, né, há 20 anos, 30 anos atrás, né? O poder da música através do Roberto Carlos, enfim. O Espírito Santo começou a me mostrar que essa música vinha dessa temática da questão da Babilônia, porque a Babilônia era uma nação poderosa e uma nação que, você sabe muito bem, escravizou o povo de Deus. E eles pediam canções ao povo de Deus. Nos cante alguns cânticos, né, de Sião. Eles disseram, não dá para a gente cantar em terra estranha. Porque tudo tinha a ver com aquele período de escravidão. A Babilônia escravizou os hebreus naquela época, né, do rei Nabucodonosor e aí por diante. Em uma ocasião, o Senhor falou comigo que a inspiração da música que eu chamo do sistema do mundo, que também a ver com a Babilônia,
vinha por uma inspiração ou da carne, porque cada pessoa tem o seu dom, o seu talento, né? E então o Senhor começou a me mostrar que essas músicas, principalmente da bitomania, vinha de um resultado de transe, de maconha, de cocaína, de heroína, e com o passar do tempo eu fui descobrindo o que realmente era a bitomania, né? E pude entender com mais clareza o poder da música do sistema. E eu falei, Senhor, o que eu faço com essa coleção de disco? O Senhor falou comigo, queima tudo. Eu fiz uma fogueira, coloquei todo esse material, joguei 1 litro de álcool em cima e vi aquele material todo se desintegrando. Para mim foi um passo muito importante que eu podia ter vendido, eu podia ter doado para alguém, né? Mas eu resolvi queimar. Eu entendi que aquilo que não era útil para mim, né, seria inútil para outras pessoas também. Se era nocivo para mim, seria nocivo para outras pessoas. Então, eu tomei essa decisão, apesar de protesto, porque tinha muito dinheiro investido ali. Mais de 600 LPs. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Mas eu tomei essa decisão. Por quê? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí eu estava começando a minha carreira cristã, liderando a mocidade de uma igreja tradicional, né? E numa ocasião em que eu fui convidado para ministrar, era uma ministração sobre a Semana da Páscoa, e eu preguei sobre a ressurreição. E na medida que eu comecei a ministrar sobre a ressurreição, eu podia ouvir alguns acordes. Eu sabia que não era de teclado, eu sabia que não era dali. Eu conhecia o músico da igreja, que era o irmão Demetrio na época, e de cima da plataforma dava para a gente olhar para o coral e também se tivesse alguém no teclado, só que não tinha ninguém. E aquilo já me chamou a atenção, e aquela música foi entrando dentro de mim, e eu percebi que uma irmã do coral, ela se levantou para ver se tinha alguém no teclado também. E não tinha ninguém. Depois ela me contou a história, porque foi a mesma reação que eu tive. E a Bíblia diz que o testemunho de 2 é verdadeiro, né? Então, para mim, na época, foi uma experiência muito grande, né, de eu começar a aprender a ouvir essa música que vem da eternidade. Essa música que é ministrada 24 horas por dia, falando de tempo e espaço, né, diante de Deus, diante do Cordeiro, né, e eu pude captar essas notas musicais. E quando terminou a ministração, foram várias pessoas batizadas com o Espírito Santo, várias pessoas quebrantadas, várias pessoas em lágrimas, né? E nessa noite, uma das esposas dos presbíteros, ela se dirigiu a mim, ela falou, Ari, Deus tem uma obra muito grande com você. Sabe que eu tinha 26, 27, por aí, 28 anos no máximo. E eu falei, mas por que a senhora está dizendo isso? Falou, hoje a mensagem foi muito profunda, tocou o nosso coração e mais, eu vi labareda de fogo sobre a sua cabeça e sobre as suas mãos. Então eu comecei, a partir daí, a ligar uma coisa com a outra, né? E comecei a me aprofundar nesse estudo, né, que tem a ver com o que eu chamo de música da eternidade e a música da Babilônia. Hoje, você sabe o tempo que nós estamos vivendo, qual é o tipo de música que predomina, né? As canções que estão aí na parada de sucesso, a letra, como é a letra, o que diz a letra, o que está escrito nessa letra, né? Um apelo à emoção, um apelo à alma, um apelo a quem está doente, um apelo a quem se separou, um apelo a quem abandonou o marido, a quem abandonou a mulher, um apelo
eu diria uma frase, até, de repente, até não muito boa, mas na minha época dizia das pessoas que estavam na fossa, que gostavam desse tipo de música, né? Então, na verdade, é o que a gente vê hoje. A gente vê a música do Pelourinho, a gente vê a música que tem a ver com guias, caboclos, orixás, demônios, né? E isso tudo tem a ver com Lúcifer, né? O querubim ungido de cobre, que era especialista na área dos tambores. Ele recebia a adoração da terra e ele colocava diante de Deus. Quem? O querubim ungido de cobre. E interessa a ele corromper a música. Interessa a ele corromper a adoração. Interessa. Por quê? Porque a música ela é impregnada desse mistério, né? Que eu acabei de dizer para vocês. A música da eternidade, ela cura, ela liberta, ela traz a possibilidade do batismo com o Espírito Santo, ela traz uma oportunidade de mudança de vida. A música é muito importante na igreja hoje. Uma pena, a meu ver, tá? Coisa de idoso, de alguém que já viveu bastante tempo, a música popular, ela está corrompida, totalmente corrompida. E como se isso não bastasse, o inimigo tem tentado corromper a música evangélica também. Não tem como associar luz com trevas, não tem como. A luz é uma coisa e trevas é outra. Que sociedade há entre luz e trevas, entre o ímpio e o santo? Não tem como, né? E eu sei que essa é uma ministração que causa, assim, uma certa polêmica, não é? Porque há pessoas que julgam que isso não tem problema, que você pode pegar uma música do mundo e colocar uma letra evangélica, não tem problema nenhum, mas eu me pergunto, se nós temos o Espírito Santo, que é nosso mestre, que é nosso professor, que nos ensina a verdade, por que razão nós pegaríamos algo do sistema do mundo para juntar com algo que é altamente espiritual, que é, e nós estamos falando sobre isso, sobre a gloriosa presença de Deus. Então, não tem como. E a gente, então, vai conversar sobre isso, depois dessa introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Babilônia. Deixa eu pegar aqui a minha cola, que está aqui no computador. Muito bem. A Babilônia, para vocês terem uma ideia, era uma nação muito rica, muito poderosa, né? Uma nação que tinha o interesse, todo o interesse de influenciar povos, nações e línguas. Era como mais ou menos a América hoje. A América, se bem que isso também já tem a ver com a transição do que está ocorrendo na humanidade. Alguns dizem a China é uma potência, a América agora já está em segundo lugar. Mas até então, podendo fazer uma comparação, a Babilônia era como a América. Todo mundo quer América, todo mundo quer viver na América, todo mundo quer resolver seu problema financeiro na América. É esse êxodo todo, né, de pessoas, inclusive do Brasil para a América. A maioria dos brasileiros que eu conheci na América estão lá para resolver seu problema econômico. Não, isso é um fato. Então, era assim a Babilônia, uma potência, e todo mundo, né, interessava ao rei Nabucodonosor exportar, né, a cultura da Babilônia para outras nações. Então, isso é um ponto importante. Uma nação rica, poderosa, guerreira, valente, que tinha todo o interesse de exportar, né, inclusive sua cultura para outras nações. Havia o interesse de copiar aquilo que acontecia na Babilônia. A Babilônia idólatra. A Babilônia que adorava deuses de pau, de pedra, de gesso e de madeira, que não tinha nenhum interesse no Deus vivo. O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. E esse rei agora, querendo trazer mais influência ainda da sua religião para o mundo de então,
ele resolve construir uma grande imagem de ouro. Inclusive, essa imagem tem sido o objeto de estudo desse tempo do fim, né? Os últimos momentos que a humanidade está vivendo. Então veja aí, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, mandou construir uma imagem. Por quê? Qual seria a razão? Né? Sua idolatria sem limites, que ele queria implantar nas nações. Então, ele manda construir essa grande imagem. Né? Para você ter uma ideia, essa estátua tinha 39 metros de altura e de largura ela possuía quase 4 metros, toda revestida de ouro. Pra você ter uma ideia. E está lá em Salmos, né, o que eu me referi sobre o Cântico da Babilônia. Olha que texto interessante. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. É interessante isso aqui, né? Qual era a expectativa de ouvir os cânticos de Sião? Qual era o interesse da Babilônia de ouvir a música composta pelos israelitas, que tinham apenas um só Deus? Então, está aí no Salmo 137. Nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos alguns cânticos de Sião. Agora veja a resposta deles. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Então, é importante sublinhar aqui o canto do Senhor, porque há o canto do Senhor e o canto da Babilônia, o cântico do Senhor e o cântico da Babilônia, da música da Babilônia, que tem a ver com o sistema desse mundo. E a tendência do sistema desse mundo é trazer mais corrupção, corrompendo a imagem, a criação, né? Corrompendo a criação, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, e apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então, o que eles estavam declarando? Não tem como nós cantarmos aqui. Nós precisamos de um ambiente, precisamos estar na nossa terra, precisamos de estar no lugar que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com o nosso Deus, as palavras que Ele ministrou para nós. Então é muito interessante a gente já, nesse primeiro plano, a gente pensar sobre isso. O rei, né, após construir essa grande imagem, ele dá uma ordem, ele edita um decreto. E o que era esse decreto? O decreto obrigava a todos os moradores da Babilônia a se ajoelharem diante da sua obra-prima mais fantástica e adorar. Veja, o livro de Salmos diz que tantos quantos adorem a imagem se torne como ela é. Na verdade, a música do sistema, a música da Babilônia, tem o objetivo de nos tornar insensíveis às coisas espirituais. E a ideia era que povos, nações e línguas, ao ouvirem um tipo de música, se encurvassem diante daquela imagem, que tinha o propósito de trazer insensibilidade às pessoas. E não é o que nós estamos vendo hoje. Qual o teor, né? Qual é a letra da música de maior sucesso hoje? Apelo ao sexo, apelo às drogas, apelo à imoralidade. Então, nós estamos caminhando
né, caminhando. Ainda que o rei Nabucodonosor tenha comprovado o poder de Deus, o único Deus verdadeiro, a solução do problema do sonho, ele decidiu manter-se na sua idolatria, apesar de ter tido um sonho. Dessa forma, ele mandou fazer essa imagem. Outra coisa importante aqui é que naquela época havia o arauto, né? E eu lembro que na minha época da igreja secular, da igreja tradicional, tinha um coral chamado Arautos do Rei. O arauto era aquele que proclamava as ordens do rei, os decretos do rei. Então, nós vamos agora nos aprofundando mais um pouquinho. Aqui sugere a figura do arauto. Você pode me perguntar, apóstolo, o que era o arauto? O arauto era o oficial nas monarquias da Idade Média que fazia proclamações solenes. Então ele ia de cidade em cidade proclamando os decretos do rei. O arauto também tinha a incumbência de conferir títulos de nobreza, transmitir mensagem, anunciar guerras e proclamar paz. Quando o arauto chegava, havia tipo uma convocação. Era som de trombeta, som de pífaro, som de harpa. Era uma melodia que tinha a ver com a vivência da Babilônia acerca da música, e aquela música era para chamar atenção nos lugares onde eles chegavam. Então, estou dando essa ideia para você entender que nós vamos aí subir mais um degrau. Pois bem, o arauto do rei entrou em cena na história e apregoava em alta voz, de maneira que todas as pessoas a certa distância o ouvissem. E olha o que o arauto dizia: ordena-se a vós, povos, nações, de todas as línguas, quando ouvirdes o som do pífaro. Isso aqui era uma orquestra, não era uma coisa assim, sabe? Eu sonho ainda com um coral no nosso ministério, um coral lindo, um coral maravilhoso. Eu sonho com isso. Porque é muito lindo você ver um maestro, né? Embora que seja a música do sistema, música da alma, mas é lindo um maestro quando ele pega a batuta dele, que sabe, aquele monte de instrumento, aquela coisa linda, 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 que sabe, toca a alma das pessoas. Por que a igreja não pode ter um coral também lindo assim? Então, não se esqueça que nós estamos falando dessa música poderosa aqui da Babilônia. Vamos ver os ingredientes então? Tá aí, ó. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vírgula, vos prostrareis. Então veja que a música tem esse poder de levar a pessoa a adorar. Adorar o quê? Adorar quem? Adorar que pessoa? Adorar que Deus? Então, para e pensa. Será que a música que nós compomos hoje, a música que nós ministramos, tem esse poder de levar a igreja a se quebrantar, a colocar o rosto no chão, a chorar, a se arrepender dos seus pecados, a chorar diante de Deus, a clamar pelo Senhor? Há uma combinação do ministério de música e a reação da igreja. Então, vai vendo o que é que o arauto do rei estava proclamando. Quando ouvirdes todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, essa é a diferença da música da eternidade para a música da Babilônia. A música da Babilônia tem o objetivo de corromper a criação. A música celestial tem o objetivo de restaurar a criação. E quando é que nós vamos receber essa música da eternidade que será ministrada
e será usada pelo Espírito Santo para restaurar a humanidade caída, doente, aflita, sofrida. Só depende de nós. Até aí, tudo bem? Essa música, muito linda, muito bonita, harmoniosa, é gerada na alma, na maioria dos casos. Porque geralmente as pessoas que fazem essas composições não são evangélicas. Eles não têm o Espírito de Deus e tampouco são convertidas. É um dom que Deus deu àquela pessoa. Pode ser uma letra muito linda, que tem apelo à alma, como disse, mas ainda assim tem a ver com a música do sistema. Outra coisa que nós percebemos aqui é que no meio dessa proclamação do arauto tinha a ver música associada à idolatria. Música associada à idolatria. E o que o Senhor disse? Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é um pecado grave, porque há um só Deus, há um só Senhor. Então, reafirmando mais uma vez, o objetivo era difundir a religião da Babilônia. E nessa difusão da música da Babilônia, tinha a ver com a adoração a deuses de pau, de pedra, de gesso, de madeira, nesse caso, a essa imagem que foi construída. Até aí tudo bem? Espero que sim. Porém, no meio dessa história, que tem a ver com a Babilônia e o povo de Deus, nós encontramos a situação de que aqueles jovens resolveram não obedecer e decidiram não se encurvar, ou seja, eles foram corajosos para dizer não ao sistema. E isso aí é muito importante. Eu espero que você grave o que eu vou te dizer. Há uma geração hoje que tem raiz na igreja local, que tem compromisso com a igreja local, que vai dizer não à música da Babilônia. Alguns anos atrás, não num tempo muito distante, um padre famoso pegou várias músicas da igreja evangélica para colocar no CD dele. Mas, apóstolo, como é que isso é possível? Ele oferecia 100 mil reais, 150 mil reais, só para você me dar o seu direito autoral. E tem que ser muito homem de Deus para dizer, não quero os 100 mil reais, a música que Deus me deu é uma música que tem uma finalidade, e eu não vou abrir mão dessa finalidade. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego é uma figura, é um tipo da última geração de levitas profetas que o Senhor vai levantar nessa terra. Grave o que eu estou te dizendo. A geração de Sadraque, Mesaque e Abdenego é a última geração de levitas comprometidos com o reino, comprometidos com a igreja local. Eles vão dizer não à oferta do sistema, vão dizer não à fama, à glória e sucesso, ao dinheiro, para dizer sim a Deus. Isso é muito importante. Quando o rei percebeu que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu estou citando os nomes que eles receberam da Babilônia, o que o rei disse? Vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. E pega esses meninos e joga ele lá dentro da fogueira. Foi assim? Foi. Há um preço a ser pago. Eu posso até ser jogado numa fogueira, mas eu não vou negar o meu Deus, não vou negar a salvação, não vou negar a vida eterna, não vou negociar o chamado. O chamado Deus me deu para que eu possa administrá-lo e continuar sendo bênção no reino de Deus. E o que foi que aconteceu? Estou aprofundando um pouquinho mais. Quando o rei olha lá para dentro da fogueira, ele se admira e diz, opa, espera lá, gente,
Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, mas tem um 4º homem lá. Quem é? O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que diz na sua palavra que faz dos seus ministros labareda de fogo. E onde o Senhor Jesus está, ali tem a adoração da eternidade. Então, nessa experiência sobrenatural, eu creio que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram uma experiência sobrenatural da música celestial. Apóstolo, como é que o senhor prova isso aí? Eu provo. Quando Jesus nasceu, diz que os pastores estavam aí no campo, apareceu uma estrela indicando onde Jesus estava, e uma milícia celestial apareceu cantando. Por quê? Porque não estavam cantando no céu. Alguém deve ter perguntado, ora, precisamos adorar o Senhor, o Salvador, mas ele não está aqui, ele está na terra. Tá, então vamos varar a eternidade, vamos entrar na terra e vamos lá no campo onde estão os pastores, vamos adorá-lo lá. E qual é a música que eles cantavam? Então, onde o Senhor está, aí tem a música da eternidade. Eu creio que foi aí, nesse momento, que esses 3 levitas profetas tiveram contato com a música da eternidade. Eles morreram? Não, não morreram. Eles se queimaram? Não, não se queimaram. Serviram o testemunho para o rei? Serviu. Causou impacto na Babilônia? Causou impacto na Babilônia. E quais os levitas profetas hoje que estão causando impacto na Babilônia? Que eu vou te dizer é sério, muito importante. Tenho 41 anos de ministério. A maioria dos cantores famosos, eles nasceram num coral de uma igreja evangélica. A maioria deles. E o diabo foi lá, entrou lá na igreja, pegou aquela pessoa e levou para o sistema dele. Olha o caso do Jota, esse cantor que agora diz que é uma mulher. Você viu quando ele se apresentou no programa do Raul Gil, a unção, a graça, a bênção, sabe a declaração que ele deu? Na igreja eu vi maconha, cocaína, heroína, eu vi prostituição. Ele falou isso. Pode ser que nem seja verdade. Talvez seja uma justificativa dele. Mas a verdade é que o diabo foi lá e o arrancou do plano original de Deus, para que ele agora fosse um boneco na mão do diabo. Então isso é um apelo aos levitas, profetas de hoje, a vigiarem e orarem, e a terem intimidade com Deus. Porque isso pode ocorrer com qualquer pessoa que não mantenha sua comunhão com Deus. Você está me ouvindo? Então, a música da Babilônia tem esse ingrediente da fornalha. Vamos entrando aí na conclusão, né? Mais uma vez falando do tamanho da estátua, era um prédio de 15 andares aproximadamente. Era uma imagem majestosa, poderosa. Agora eu quero, aqui entrando na conclusão, ontem eu estava celebrando a ceia do Senhor e eu falei sobre o Apocalipse capítulo 19. O Apocalipse capítulo 19 é o final. É quando o Senhor vai colocar o dedo aí, ponto, acabou a história da humanidade. Porém, diz que a noiva já estava preparada e ataviada. Talvez a gente hoje, ao olhar para essa situação que a igreja enfrenta, né, tanta gente, sabe, crente ioiô, ora está bem, ora está mal, ora está forte, ora está fraco. Mas a verdade é que quando o Senhor colocar o dedo no ponto final, uma igreja verdadeira estará resplandecendo na terra. É a noiva gloriosa, a noiva sem mancha, a noiva sem mácula.
Está cada vez mais evidente que existe uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Quem é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que já se ataviou, que já colocou as vestiduras de linho finíssimo. Os levitas que já colocaram as vestiduras de linho finíssimo, que estão preparados. Porque nesse grande casamento vai haver também uma grande marcha nupcial que vai abalar a humanidade. Eu creio que você vai estar lá, naquela grande orquestra, porque Deus está falando com você, Deus está falando ao seu coração. Então veja bem, morte no fogo aos que desobedecem. Qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha ardente. Então, essa mensagem ficou bem clara. Todos têm que adorar a imagem de ouro. E o decreto do rei se cumpriu mesmo, né? Agora, há um texto aqui muito interessante que eu quero compartilhar. Já falei daqueles que recusaram a imagem, né? Que tem a ver com os levitas profetas, que tem raiz, que tem compromisso na igreja local, que não vão negociar o chamado, que não vão vender aquilo que Deus tem nos dado, né? Agora veja isso aqui. Quais seriam as pessoas impactadas, capacitadas e qualificadas para andarem no fogo? Eu perguntei, Senhor, me dá uma base bíblica para me falar sobre isso. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz assim: quando passares pela água, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que texto tremendo. O Senhor me falou, vá agora em Isaías 33, 14, 15, 16 e 17. Olha o que está escrito aqui. É forte essa palavra. Os pecadores em Sião se assombram. O temor do Senhor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Confere? Com a fornalha acesa, confere? Confere. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? São perguntas. São perguntas que o Espírito Santo está fazendo a você, são perguntas que o Espírito Santo está fazendo a mim. Porque Deus é um fogo consumidor. Quando Deus apareceu a Moisés, foi uma sarça ardendo em fogo. Deus é um fogo consumidor. A terra será consumida com fogo. Nós não temos o que temer, porque o fogo habita dentro de nós. O Espírito Santo e fogo habita dentro de nós. Então nós não temos o que temer. E aí o próprio texto responde: o que anda em justiça, o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Você entende isso aqui? Há profetas que viviam mais nas alturas do que na terra. Enoque vivia tanto nas alturas que Deus falou, opa, chega, vem para cá. Não é momento ainda de alguém na terra como você andar por aí. A terra é indigna de você. Vem. Enoque é uma figura do arrebatamento. E é possível hoje, através de levitas profetas, na nossa igreja local, experimentarmos da eternidade, onde toda a igreja será arrebatada numa canção que vem do céu e volta para o céu. Uma canção que nos é doada pelo Senhor, porque vem dele e volta para ele. Tudo é dele. O Senhor quer nos dar música e a gente tem que devolver essa música para ele.
Chega de nós termos uma parada de sucesso, em que todo domingo a gente já sabe qual é a música que nós vamos entoar. O Espírito Santo também tem uma parada de sucesso. E Ele quer nos ensinar para que possamos ministrar, louvar e adorar com as músicas, as canções que Deus quer ouvir. Você quer comer feijão todo dia? Vai chegar um dia que você vai enjoar e você vai começar a vomitar. Lembra do povo de Deus? Queria carne, até que ficou aquele negócio que eles vomitavam a carne e não conseguiam mais comer. Então Deus é criativo. Então preste atenção. Que ministério é esse que vai habitar nas alturas? Diz aqui a Bíblia: as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, suas águas serão certas. Pão é Jesus, o pão é a vida, o pão é a palavra. As águas, o Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ministrado. E aí no final desse parágrafo diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Até aí tudo bem? Então tá. Vamos agora no Apocalipse, para a gente terminar. Tá? Olha o que vai acontecer no final. O Apocalipse é o final. Olha o que João viu e o que ele escreveu para mim e para você, para nós. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5 em diante. Na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Abra a sua Bíblia, veja lá, Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra. O que mais? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações, veja, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Olha aí. Retirai-vos de onde? Da Babilônia, do sistema da Babilônia, da música da Babilônia. Por quê? Porque ela é impregnada de feitiçaria, de macumbaria, de demônios. Vamos continuar? Apocalipse 18, versículo 1 a 6. E ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, tudo segundo suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E diz aí na sequência que a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada.
E por quê? Agora aqui está a chave. Gente, aqui está a chave, o coração da mensagem. A voz de arpistas, a voz de músicos, a voz de tocadores de flauta e clarins jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte, olha a arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia. Nem a voz de noivo, a voz de noiva, jamais em ti se ouvirá. Noivado tem a ver com celebração. Por quê? Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Agora veja, porque as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. As nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E eu pergunto, onde estão os ministérios de música que vão reverter essa situação? Apóstolo, será que é possível? É. A igreja gloriosa, ela está se levantando e vai chegar o tempo que nós vamos lá, ó. Assim como o inimigo tem entrado nas nossas igrejas para roubarem os nossos compositores, os nossos músicos, e ainda zombar, ainda escrachar a vida deles, nós vamos pegar com mão forte, vamos entrar lá e vamos pegar e trazer essas pessoas de volta. A música do sistema, a música da Babilônia é impregnada de feitiçaria. E que diz mais? E nela se achou o sangue de profetas, de santos e todos os que foram mortos sobre a terra. Então, aqui nós temos o juízo sobre a Babilônia. E o juízo de Deus se dá por essa igreja forte, essa igreja gloriosa e esses levitas profetas que o Senhor está levantando hoje e agora em toda a terra. Amém? E para terminar, a gente estava celebrando a ceia e quando começamos a celebrar a ceia, o Senhor me deu uma música. E eu comecei a cantar. E o Tiaguinho fez um arranjo, ficou lindo. Eu não sou compositor, não sou músico, mas a música está dentro de mim. Esses últimos 2 meses, eu só vivo cantando, cantando, cantando e adorando. Quer saber a música? Fazei em memória de mim, fazei em memória de mim, até que ele volte, até que ele volte. Aí você já deve ter ouvido com o arranjo, que foi linda, né? Agora eu estou fazendo os exercícios para melhorar as cordas vocais, para colocar a voz principal nesse CD. Às vezes a minha mulher fala, por que não grava um CD? Por que não grava um CD? Não, não quero. Quando Deus me dá música, eu canto. Sei que às vezes canto, às vezes você me torna um pouquinho e tal, mas eu canto. Eu canto para Deus, eu não canto para homens. Quando você está cheio da presença de Deus, seu desejo é adorá-lo, é louvá-lo, é engrandecê-lo, que essa mensagem tenha causado um efeito positivo na sua vida e que a partir de hoje você busque essa conexão com o céu e você seja usado pelo Senhor para fazer parte desses levitas profetas da última geração que Deus está levantando sobre a terra. Amém? Deus te abençoe.